Oi, eu sou a Yasmin, estudante de fisioterapia, e hoje eu vim falar pra vocês como foram e quais foram as matérias que eu tive no primeiro e no segundo semestre de fisioterapia. Vou começar falando que nesse semestre eu tive 8 matérias, sendo que uma delas foi AD, que foi Sociologia. Eu não gostei muito, mas foi bem de boa fazer, passei e deu tudo certo. A segunda matéria que eu menos gostei foi leitura e interpretação de texto. Sim, tem leitura e interpretação de texto, pelo menos lá na minha faculdade tem. É o básico, gente, é você saber interpretar textos, saber gêneros textuais, diferenciar os tipos de texto. Terceira matéria, metodologia de pesquisa científica. É aquela matéria que te prepara para fazer TCC. Eu não entendi a lógica de colocar ela no primeiro semestre, porque eu vou fazer TCC lá no nono e no 10º semestre. Eu achei muito complicada essa matéria, porque tem que fazer artigo, as avaliações eram fazer um artigo, fazer um projeto de TCC, e eu achei muito complicado, porque eu nunca tinha tido contato, sabe, com isso. Então eu achei bem complicado. Quarta matéria, inglês. Sim, na minha faculdade é obrigatório na grade curricular. E eu vou ter inglês até o 10º semestre, e é aquele inglês bem básico, pra gente aprender a se comunicar mesmo. É bom, gente. É bom porque aí a gente aprende mais, mas eu acho assim meio desnecessário, porque é uma matéria que eu tenho presencial, não é EAD, e eu tenho 3 avaliações. Eu tenho uma avaliação global, que é uma prova de marcar. Eu tenho uma prova de escrever frases, essas coisas de escrita. E eu tenho também uma prova oral, que é um diálogo que a professora pede ao professor e a gente tem que apresentar para ela, falando mesmo, sem papel, sem nada, pra gente praticar o nosso inglês falar. Por um lado que eu acho bom, eu também acho meio desnecessário, porque é outra matéria que a gente tem que estudar de verdade, enquanto a gente tem que estudar, né, as matérias realmente do curso que são difíceis. Mas é um diferencial da faculdade, né, e um diferencial para a carreira também. Quinta matéria, que era a que eu mais estava animada desde o dia que eu fiz a minha matrícula na faculdade, que é anatomia humana. Eu criei muita expectativa em cima dessa matéria, fiquei com muito medo, mas foi bem legal. E eu vou contar a experiência em outro vídeo, tá? Bem detalhada. Mas eu tive prova prática, que eu também tava morrendo de medo de prova prática. Típico, troca, pra trocar de peça e tudo. Mas eu passei e deu tudo certo. Sexta matéria, embriologia e histologia. Eu não sabia o que era essa matéria. Foi muito legal, porque a gente usou microscópio, teve aula em laboratório, usando os microscópios, vendo as placas nos microscópios. A gente viu vários tecidos, a gente estudou sobre vários ciclos, a gente estudou sobre ciclo menstrual, sobre o desenvolvimento da gravidez, dos embriões, essas coisas. E foi muito show. Foi a matéria que eu mais gostei nesse período, porque eu gostei muito de usar os microscópios, adorei. Essa parte foi maravilhosa também. A única matéria que eu tive que foi mais puxada para dentro da fisioterapia realmente foi a sétima matéria que eu vou falar agora, que foi Introdução à Fisioterapia, que foi uma matéria que a gente teve muito projeto de extensão e também que a gente conheceu as áreas da fisioterapia, conhecer um pouco mais sobre a profissão, para introduzir já a gente, né, no curso. Porque as outras matérias foi um ciclo bem básico, não foi nada direcionado ao curso realmente. Eu também gostei muito, eu tive que ir para fora da faculdade, fazer trabalho de extensão. Teve um projeto de extensão que a gente foi fazer com um fisioterapeuta formado já, a gente teve que entrevistar ele e tudo mais. Eu fui no centro de reabilitação aqui da minha cidade, conhecer um pouco como era, e foi muito legal também, eu gostei. Foi um pouco desafiador porque eu sou tímida e eu tive que falar com um profissional e tudo mais, tive que ir lá, entrevistar ele e tudo mais, também tive que apresentar na sala, então foi desafiador, mas foi muito bom.
Oitava e última matéria foi Biologia Celular e Molecular, que foi uma matéria que eu não gostei muito, porque eu não entendi muita coisa, era complicado. Eu me lembro que a gente estudou sobre moléculas, sobre gameta, zigoto, sobre células, sobre como era o interior das células, célula animal, célula humana, eucarionte, procarionte. Também ele deu uma parte, professor, de como usar o microscópio, como tinha sido criado o microscópio, a história do microscópio, as variações do microscópio, como usava e tudo mais. Foi interessante, foi, mas foi complicado demais. Quase que eu não passo nessa matéria, minha povo, quase que eu não passo. Mas eu passei e deu tudo certo. Agora as matérias do segundo semestre, eu vou começar por ética, que foi EAD. E ética foi sobre os princípios, a ética profissional, essas coisas, gente. Tudo bem? É chato. Mas eu fiz, tá, gente? Não se preocupem, eu vou ser uma ótima profissional. Mas é porque era chata a matéria. Tem que assumir. Mas eu fiz e foi EAD também. Segunda matéria do segundo semestre, do segundo período, foi a que eu mais amei, que foi Bioquímica Básica. E era a que eu tava com mais medo de fazer, porque era química e eu não era muito boa em química no ensino médio. E também porque no primeiro dia que a gente teve essa matéria, no primeiro dia da aula da professora, ela falou assim que a matéria era muito complicada, o conteúdo era muito difícil e que as provas dela eram, assim, dificílimas, que a prova final dela, né, também era muito difícil e que era pra gente estudar logo no começo pra gente tirar nota boa e passar direto. E eu finquei isso na minha cabeça e falei, eu vou tirar só nota boa, porque eu não quero ficar de prova final nessa matéria, não quero de jeito nenhum. E foi o que eu fiz. Eu só tirei 10 nas 3 provas, graças a Deus. Também foi muito suor, porque eu estudava essa matéria. E ela foi muito boa, gente. Era química. Era estudando sobre os processos do corpo, reações químicas que tinha no nosso corpo, entendeu? As reações químicas. Foi maravilhoso, foi perfeito. Uma matéria perfeita. Já a terceira matéria, saindo de uma coisa muito feliz pra mim, indo para uma muito triste. Epidemiologia. Eu fiquei de prova final, quase que eu não passo nessa matéria, porque ela era muito complicada. Eu não sabia que epidemiologia era tão complicada assim. Então, o que é epidemiologia, gente? Não sei se vocês lembram, na pandemia, que tinha aqueles boletins epidemiológicos. Então, a epidemiologia que trata de fazer aqueles boletins epidemiológicos, dizendo quantas mortes por dengue teve em tal cidade, em tantos habitantes. Ai, Yasmin, por que você ficou de NAF? Porque para fazer esses boletins epidemiológicos, você precisa calcular. E nessa matéria tem cálculo. E para mim é um pouquinho difícil porque eu sou péssima em matemática. Então, os cálculos me derrubaram. Mas eu consegui passar na prova final. Tirei só os 4 pontos que eu precisava mesmo para passar. Passei, graças a Deus. Não reprovei, porque eu acho que eu não teria sanidade mental para repetir aquela matéria. Então, Deus me abençoe e eu passei. Neuroanatomia, que é, no caso, a anatomia da cabeça, do cérebro. Do cérebro, no caso, não é da cabeça. Neuroanatomia, é do cérebro. Eu achei que foi complicada, mas eu não odiei a matéria. Foi complicada porque é muito difícil, gente, você aprender todos os lobos do cérebro, você aprender os nomes que são complicados e ter que aprender a estrutura do crânio. É bem complicado, mas é muito legal a matéria, muito boa mesmo. E eu consegui passar, graças a Deus também. Assim, eu consegui passar, quase que eu fico de NAF, quase que eu vou pra prova final. Mas eu passei. E a matéria é muito boa, é complicada, então tem que estudar bastante, porque senão não vai. Não vai, é complicada. Mas
Ela é muito legal você entender toda a estrutura do cérebro, córtex pré-frontal. É um negócio, viu, bem complicado. Entrando mais para a área da fisioterapia, eu tive uma matéria que é cinesiologia e biomecânica, que também me assombrou, gente, porque quase que eu também fico de nave. Vocês estão vendo que esse período segundo, ele foi o que eu mais quase não passei, né? Porque foi muito complicado, foi muito difícil as matérias que teve. Então, a primeira prova que eu fiz de cinesiologia e biomecânica, porque são não é duas matérias, tá, gente? É uma só. Eu zerei a prova. Eu tirei um 0, eu não acertei uma questão. Tipo assim, era muito complicado. Eu não sei se eu não entendi a didática do professor ou se era realmente muito complicada. Porque eu me lembro que isso aí já aconteceu ano passado, tá, gente? Por isso eu tô tentando relembrar o que aconteceu. Mas eu só fui entender mais ou menos a matéria no último trabalho que eu fui fazer. Porque era o meu trabalho ali, o ultimato. Se eu não tirasse uma nota boa, eu não ia passar. Então, eu estudei igual uma maluca. Estudei igual uma maluca, vi todos os vídeos possíveis, me esforcei demais e tirei um 8,5 ou foi um 8,8, mas deu pra me passar. E eu acho que o professor ainda me deu muito. Acho que ele sentiu pena de mim de ter tirado um 0. E eu só passei porque é assim, gente. Na minha faculdade, pelo menos, se você zera uma prova, você automaticamente reprova na matéria. Você tem que fazer no próximo semestre. Ah, Yasmin, você tirou 0 e não reprovou. Por quê? Porque o professor, ele foi tão generoso que ele foi uma alma tão boa que a primeira AP dele foi dividida em duas partes. Foi um seminário e a prova. No seminário, eu não zerei, eu tirei 8. Já na prova, eu zerei. Então, o que que ele fez? O que ele ia fazer, né? Ele ia pegar a nota do seminário mais a nota da prova, ia somar e ia dividir. E essa seria a nota. Então, no caso, eu tirei um 8 no seminário, ele dividiu e eu fiquei com 4. Então, por isso que eu não reprovei direto, graças a Deus. Porque se eu fosse repetir aquela matéria, gente, eu acho que eu desistia do curso ali. Porque cinesiologia e biomecânica é uma matéria muito complicada, porque ela se resume a você aprender, tipo, por que teu corpo faz esse movimento, como o teu corpo faz esse movimento. Eu estudei tanto essa matéria, eu estudei tanto esse negócio, que eu sonhei estudando, pra vocês verem o meu trauma. Pois é. Então, quando vocês tiverem cinesiologia e biomecânica, estude muito, porque é complicado. A matéria que eu achei que foi mais de boa, suave, tranquila nesse período, nesse semestre, foi psicologia aplicada à saúde. Quando eu vi essa matéria na grade, eu fiquei, gente, pra que eu tenho que estudar psicologia? Pra quê? Mas aí quando eu realmente tive as aulas, eu entendi o porquê que eu tinha que estudar. E foi muito boa. A matéria era sensacional. A professora também era sensacional. Eu entendia toda a didática e foi uma matéria muito boa que eu consegui passar direto. Foi maravilhosa aprender sobre saúde mental. E, assim, gente, não foi focada em fisioterapia, tá? Foi uma psicologia aplicada à saúde no geral, tá? Foi para como você aprender como é a cabeça humana, sabe? Foi bem legal. Ah, e teve um projeto de extensão, né? Que a gente teve que fazer dessa matéria, que eu tive que visitar um lar de idosos. Foi muito bom, gente. A gente foi lá levar para os senhorzinhos e senhorinhas alongamentos, a gente fez alongamentos neles, explicamos a importância, né, dos alongamentos para eles, e foi muito bom. E lá a gente levou doação e foi muito legal, muito bom mesmo. É super legal as matérias terem, as disciplinas, no caso, terem
trabalho de extensão, porque é muito legal tirar o aluno, a gente, né, estudante, dessa bolha de universidade, proporciona pra gente muitas experiências novas. Mais uma matéria focada em fisioterapia mesmo, que foi anatomia palpatória e funcional. Eu nem sabia que existia anatomia palpatória e funcional, não sabia que existia. E muita gente também não deve saber o que é, né? Anatomia palpatória e funcional é a anatomia do corpo humano, só que ela é a anatomia muscular. A gente aprende nessa matéria a como examinar o paciente, sabe? Como palpar para sentir determinado músculo, qual a palpação que deve fazer. Essa matéria, ela é muito prática, gente. Eu tive poucas aulas teóricas em sala. A maioria das minhas aulas eram em laboratório funcional, que é o laboratório que tem várias macas pra gente deitar e o colega examinar e a gente examinar também. E foi muito legal. Essa matéria eu só tive uma prova que foi teórica, as outras duas provas eram provas práticas. A gente tinha que palpar a pessoa, né, o paciente, que no caso era os nossos colegas, na frente do professor. O professor falava uma palpação e aí você tinha que ir lá e palpar. E se tivesse certo, você passava, e se tivesse errado, você não passava. Mas também você tinha que dizer qual era o músculo que ia ser palpado, como era o tipo de palpação, o que que era para sentir e como é que o paciente devia ficar, a posição do paciente. Última matéria, inglês, que eu já disse no começo, né, que eu vou ter inglês até o 10º período e eu já disse a minha opinião sobre ter inglês na grade curricular. Eu não sei se é obrigatório agora todas as universidades terem inglês na grade curricular, porque lá na minha faculdade todos os cursos têm inglês, todos, sem exceção, todos têm inglês. Agora eu não sei se é lei, tipo assim, todos os cursos de todas as faculdades do Brasil tem que ter, ou se foi só uma coisa que a minha faculdade quis fazer. E foram essas as matérias que eu tive no meu primeiro e segundo período de fisioterapia. Se você gostou, deixa seu like, vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal para saber mais sobre o mundo da fisioterapia e a minha jornada na fisioterapia, que eu vou compartilhar tudo para vocês, tudo com vocês. Nos próximos semestres eu também vou trazer todas as matérias que eu tive, tá? E a minha opinião sobre elas, tá? Foi isso, um beijo e tchau!